Fala galera, muito bom dia. Hildo Barbosa aqui, um visual diferente, um visual novo. No vídeo de hoje eu vou trazer um insight aí que eu tive a respeito da verdadeira visão. Porque existem vários tipos de visão, né? Existe gente que tem olho e não vê. E existem pessoas que não têm olhos e veem. Tem pessoas que enxergam, aliás, que veem e não enxergam. E tem outras que enxergam, mas não veem. Coisa confusa, né? Pois é, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que por trás das coisas sempre existe uma verdade, né? Por exemplo, se eu morrer agora, esse meu corpo vai ficar aqui como se fosse uma capa, porque minha alma, meu espírito saiu de dentro. Então, por exemplo, isso verdadeiramente é que importa. Por exemplo, a minha alma e o meu espírito. No entanto, para que a gente fique aqui na Terra é preciso ter um corpo. E quando o seu corpo ele se perde, seja por uma doença, seja por qualquer coisa, você perde o direito legal de estar aqui na Terra. Então a sua alma vai para outro lugar, né? Você pode reparar, você já deve ter visto um defunto e você pode assim, mexe nele assim e não acontece nada. Por quê? Porque vira uma capa. Mas aí eu te falo, o que verdadeiramente importa? É o corpo ou é o que está por dentro? Mas o que você vê na primeira vista? É o corpo ou o que está por dentro? Aí é que está. Daí que nós pegamos os dois tipos de visão, né? O que verdadeiramente, pessoal, o que importa é o que está por dentro, né? Vamos lá. Porque existe uma verdade, pessoal. E se você conseguir olhar, se você conseguir ver com o olhar da verdade, você não precisa nem mesmo ter olhos. Um cego consegue enxergar a verdade. Como assim? Como assim? Consegue. Porque o olho da verdade não é o olho externo, não é o que a gente vê por fora, mas o que a gente vê por dentro, né? Então o cego, por exemplo, ele não tem o seu olho físico, né, ali. Mas se ele se aproxima de alguém, se ele chega perto, se ele ouve essa pessoa falar, se ele consegue pressentir, sem ver o corpo da pessoa, mas ele consegue pressentir o que está dentro da pessoa. Então se ele vê com esse olho, com esse olhar, então ele consegue enxergar, ele consegue ver, né? E às vezes muito melhor do que nós que enxergamos muitas vezes só a aparência, né? E a aparência engana demais, né? E eu quero chamar a atenção a isso, pessoal, esses dois tipos de visão, né? Mas aí talvez você me pergunte, mas como que nós vamos ver o que está a verdade, olhar com esse olho da verdade? Depende do foco. Depende do foco, pessoal. Se você se fechar, se você conseguir fazer como um cego faz, porque o cego, eu acredito, é o que mais enxerga, né? Nós que temos a nossa vista física, nós temos que imitar o cego. Que a grande verdade, pessoal, é que consegue ver a verdade aquele que é cego, né? E o caminho para você conseguir enxergar isso aí
é você se tornar cego. Tornar entre aspas, né, pessoal? Eu não estou falando que você vai ter que ir lá e colocar os 2 dedos assim no olho e ficar cego, não. Não estou falando isso. Eu estou falando que se você for uma pessoa cega, você vai ver. Por quê? Porque você vai conseguir, você vai ver somente com aquilo que, com o olho de dentro, né? Você vai enxergar somente aquilo que está por dentro e vai desprezar a aparência completamente, porque o cego ele não vê a aparência da coisa. Ele vê de fato o que importa, a essência, ele vê o que está por dentro, né? Essa é a visão do cego. Então, eu, quando falo isso para vocês, eu estou falando para a minha pessoa também, né? Eu preciso enxergar o que está por dentro. Para isso, eu tenho que me tornar como um cego, né? Tenho que me tornar como um cego, porque só o cego consegue ver. Então, se ele é cego e consegue ver, então, por exemplo, eu vou aprender isso com ele, né? Eu vou fechar os meus olhos, então assim eu vou ver. É mais ou menos, é meio confuso, pessoal, mas quem prestou atenção aí conseguiu pegar, né? E esse é o insight aí do dia de hoje. Peço para todos aí que deixam um like aí, deixam um gostei aí, que é muito bom. Um comentário principalmente, né? Só se você gostar do vídeo também, se não gostar, tá tranquilo, né? E um abraço a todos aí, fique com Deus. Valeu.